Olá, vamos para mais uma correção, corrigindo então a atividade sexta-feira. Vamos começar aí pela de português. Então aí tem a cantiga, a Barata diz que tem. E lá no número 1 tá pedindo para colorir de azul um verso que diz que a barata é mentirosa. Então aí nós temos, é mentira da barata. Poderia ser aqui ou no verso de cá. A questão é que a frase que fala que a barata é mentirosa é essa, é mentira da barata. Depois pediu para colorir de vermelho um verso que se repete em toda a cantiga. O verso que se repete é ha, 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 ho, ho, ho. Depois, para circular todas as palavras que rimam. Então, temos aí filó, rima com só. Lembra que a rima, gente, é o som final das palavras, ó. Tem o mesmo som, então rima, ó. Filó, só, ao ó aí, ó, como que é igual. Formatura, dura, ao ura aí, ó. O ura se repete nas duas palavras fazendo ter o mesmo som, ó. Formatura, dura. Cetim, capim, ao in aí, ó. O in é que faz a palavra rimar. Fivela, condela. Aí, no caso, é o som que se repete ao som ela. Veludo, peludo, o som que se repete ao udo. Ó, veludo, peludo. Então, lembrando, rima sempre, gente, são aquelas palavras que têm o som final igual, tá? Pegando agora matemática. Matemática eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque eu sei que ainda está havendo muita dificuldade com a questão de dezenas e unidades. Então, na primeira aí de matemática, pediu para decompor o número. O que é isso? Desmanchar o número. Tirar o que é dezena da unidade. Separar as dezenas das unidades. Então, aí, ó, nós temos o número 16. Na verdade, o que é o número 16? É o 10 mais 6. Lembrando que nosso sistema matemático é o sistema decimal. Então, é o sistema de 10 em 10, de grupos com 10. O que está fora desses grupos, nós chamamos de unidades, que é o que sobram dos grupos de 10. 24, ó, 2, ó, duas dezenas, que na verdade são 20 unidades. Então, 20 mais 4 formam 24. 39, o 39 é o 30 mais 9. São as 3 dezenas que vale a 30 unidades. 30 mais 9, 39. 47, ó, 4 dezenas. Então, ó, 4 dezenas é o mesmo que 40. Então, 40 mais 7, 47. 51, 50 mais 1. 5 dezenas, 50. 68, 60 mais 8, ó. 6 dezenas, 60. 60 mais 8, 68. 70 mais 3, 73. 7 dezenas é o mesmo que 70 unidades. Para vocês compreenderem melhor, não deixe de assistir o vídeo que está lá no canal, que eu vou postar aí no grupo também, explicando o que é unidade, o que é dezena, para ver se vocês conseguem compreender melhor. Aí, na atividade de baixo, vocês tinham que separar os grupos de 10, descobrir quantas balas tinha e quantas dezenas. Então, aí, ó, nós temos 3 grupos de 10, 30. São 3 dezenas. 1, 2, 3.
3 grupos de 10, 3 dezenas. Aí, lá do outro lado, ó, 1, 2, 2 grupos de 10, ó, vocês tinham que juntar, ó, 10 para formar grupos. Então, aqui nós temos 20 balas no total, 2 grupos de 10, 2 dezenas. De baixo aí, ó, separando de 10 em 10, deu 4 grupos de 10. No total, 40 balas, 4 dezenas, ó, 10, 20, 30, 40. 40 unidades, 4 dezenas. Embaixo, separando em grupos de 10, nós temos aí, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 50 unidades de bala, que são 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de 10, 5 dezenas. Então, corrijam aí, olhem se fizeram direitinho e vamos para a nossa aula de hoje. Então, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Segunda-feira, segundo dia da semana. O primeiro dia da semana foi ontem. Ontem foi domingo. Então, ontem foi domingo. Hoje é segunda-feira e amanhã é terça-feira. Hoje é dia 15. Ontem foi 14. Amanhã será 16. Então, ó, nossa primeira atividade vai ser literatura, vai ser atividade em folha. Segunda atividade vai ser língua portuguesa, português que também serão folhas xerocadas. E terceira atividade vai ser no livro de matemática, nas páginas 16, 17 e 18. Então, começando aí, ó, lá no bloquinho das atividades que eu enviei, tá lá com a data, ó, dia 15/3, literatura. Então, vamos pegar aí, destaquem a folha. E o que é para vocês fazerem? Vocês vão ler o texto. Quem já consegue ler sozinho, vai ler sozinho. Quem ainda não faz a leitura, o adulto vai fazer para vocês. Então, vão ler o texto e responder as perguntinhas aí. Então, ó, ler texto, responder as perguntas que está sendo feita aí, que é a interpretação do texto. Depois dessa atividade de literatura, vocês vão pegar a de português. Então, ó, palavras com P e B. O P e o B têm sons parecidos. Tem um videozinho mostrando os sons da letra P e da letra B. A letra P tem o som de P, P. A letra B, B, B. Assistam o vídeo para vocês compreenderem bem o som dessas duas letras e para aprenderem a diferenciar a letra B, a B da letra P. Aí, tem o pinte no diagrama. O que é o diagrama, gente? É o caça-palavras, tá? As palavras do quadro. Aí tem várias palavras no quadro aí. Vocês vão procurá-las, vão procurar essas palavrinhas aí no caça-palavras, no diagrama. E depois vocês vão escrever essas palavras no quadro correspondente. As palavrinhas com P na letra P, as palavrinhas com B na letra B, tá bom? Essas são as atividades de português. Agora, pegando o livro de matemática. Vamos aí, ó. Na página 16 do nosso livro, nós estamos usando esse livro, o APS, segundo ano. Então, vocês vão fazer aí o número 1 da página 16. Quantas ovelhas há no quadro? Registre no pergaminho. Pergaminho é esse papel aí, gente. O pergaminho era utilizado antigamente para se escrever, para se documentar
coisas importantes que aconteciam. Então, vocês não anotam as aulas, tudo que acontece no caderno? Pois é, antigamente se anotavam as coisas nos pergaminhos. Vocês vão contar quantas ovelhas e anotar aí no pergaminho. Embaixo aí tá falando, tem um pequeno texto falando de como o povo antigo registrava os números, ó. Os povos criaram diferentes maneiras de registrar as quantidades de tudo que contavam. Veja abaixo como alguns povos registravam a quantidade de ovelhas desse quadro. Então, vocês já assistiram o vídeo que fala sobre a história dos números, de como eram feitas as anotações de quantidades. Aí nós temos aí ao longo dos anos como que foi anotando, ó. Primeiramente se anotava utilizando os ossos, fazendo risquinhos. Depois já foram utilizando já o papel. Aqui nós temos a madeira, os pergaminhos. Observem que em cada documento se utilizava um símbolo diferente. Atualmente, que é nos dias que nós vivemos hoje, usamos símbolos chamados algarismos, ó. Algarismos, o que são eles? São os números. Que os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os números que nós utilizamos. Tia, mas e o número 23? Na verdade, o 23 é a junção do 2 e do 3, ó. 23, ó. O 2 e o 3. É a mesma coisa? Então, é o 2 e o 3? Não, 23 são quantidades diferentes do 2 e do 3. São 20 mais 3, que formou 23. Embaixo aí no número 2, tá mostrando que nas calculadoras e nos relógios digitais, os algarismos são escritos a partir do modelo, que é esse modelo aí ao lado, ó. Veja os algarismos de 0 até 6, como que eles são formados. Depois vocês vão colorir para formar o número 7, 8 e 9. Na página 17, vocês vão contar aí, ó, quantas unidades tem, colocar o algarismo, o que é isso? O número, e escrever ele por extenso. E na página 18, mudando aí, nós vamos ver as possibilidades. O que quer dizer? Veja o exemplo ao lado. Joguei 2 dados iguais e saíram 4 e 2 nas faces voltadas para cima. Essa é uma possibilidade de obter 6 pontos. Por que jogou o dado? Então, ó, 4 mais 2, 6. Desenhe abaixo outras duas possibilidades de obter 6 pontos. Gente, lembra que o dado só vai até o número 6, até 6 bolinhas. Então, vocês vão desenhar aí nos dados outras duas possibilidades de se ter 6 pontos. E na letra B, vocês vão responder. Há outras possibilidades, sem ser essas 3 que nós vamos ver aí. Existe outra possibilidade de se ter 6 pontos? Aí vocês vão responder se sim ou não. Número 3, vocês vão escrever a sequência numérica de 1 em 1, da esquerda para a direita, do número menor para o maior. E depois, vocês vão fazer o número 4. Ana mora em um sítio. Observe algumas palavras do dia a dia dela e coloque em cada quadradinho o número de letras das palavras. Então, aí, ó, tem um exemplo, curral tem 6 letras. Aí, aqui, ó, plantação, quantas letras? Põe o número. E essas são as atividades de matemática. Essa embaixo aqui vocês não vão fazer, porque é uma atividade oral em grupo e não estamos em sala de aula. Então, essa de baixo não será feita, tá bom? Então, boas atividades, boa aula e até amanhã, se Deus quiser.